Bispa Paula começou como uma pessoa que precisava decidir se ia ou não acreditar em Deus quando era quase uma jovem, saindo da adolescência. Teve um encontro muito verdadeiro com o Senhor e se tornou realmente uma cristã, né? E já está indo, o ano que vem farei 40 anos de convertida. Então é uma história de uma caminhada muito longa, uma caminhada de fé muito longa, mas muito, muito verdadeira, muito. Eu não tenho uma caminhada de fé que ficou em algum momento esquisita ou sem sentido. Uma caminhada realmente de muito conhecimento de mim mesma, de Deus, do propósito de Deus, e tem sido assim até hoje. E nesse processo de conhecendo Deus é que eu fui definindo ministérios. Ser bispa, ser pastora é um chamado, é um ministério. E eu me vi então pastora quando eu tinha 3 anos de casada. Aí eu me tornei pastora. Agora, há pouco tempo, eu me tornei bispa, e bispa já é uma função, é um trabalho, é uma responsabilidade. Ser bispa significa que eu sou pastora de pastores, né? Então, é nesse lugar e nesse ponto que está a minha vida agora, de ministério, de chamado, e assim, a base de tudo isso é a minha convicção a respeito de Jesus, a respeito da palavra, que isso aconteceu há muito tempo atrás, né? Há décadas atrás, e me conduz aqui até hoje. Como cristã dentro da igreja, vivendo o contexto de igreja, a gente teve muitas vezes pessoas, né, que chegaram com um diagnóstico muito, muito triste, um diagnóstico de câncer, um diagnóstico muito triste, né, e assustador. Eu lembro que logo que eu me converti, eu tinha 2 anos de convertida, chegou na nossa igreja, numa comunidade que nós tínhamos, chamava Comunidade Evangélica para Jovens no interior. Chegou uma senhora que tinha uma loja na cidade, grega, ela e os 2 filhos, um garoto mais velho e uma menina. E a menina com 12 anos. O garoto e a mãe gostavam da igreja, mas a menina ela teve uma experiência muito forte com Jesus. Com 12 anos ela teve uma experiência muito forte com Jesus, muito marcante. E ela realmente encontrou Jesus e colocou Jesus dentro do coração dela. E amava que a gente ensinasse a Bíblia para ela, amava os cultos, amava o louvor. Ela era uma criança assim radiante, né, de fé. E com poucos meses na igreja, ela começou a reclamar de dor na perna, dor na perna, dor na perna. E aí foram ao médico e aí era diagnóstico de câncer nos ossos. E aí foi uma coisa muito terrível, muito difícil. E o que faz? A direção do médico é que a tentativa de amputar a perna para que impedisse o processo do câncer, né? E aí ela dizia que ela não queria amputar a perna e que não precisava disso, que estava tudo bem. Era a fala dela. E aí o desespero da família, né? E aí entre decidir o tratamento, ela foi internada porque teve uma crise, teve que ser medicada, foi para o hospital. E aí no hospital ela ficou internada alguns dias, mas não existia uma expressão de tristeza nela, nem de medo, nem de medo. Era chocante a gente ver isso. E ela ficou internada um pouquíssimo tempo, acho que eu não me lembro, faz muito tempo, ela ficou uns dias, um tempo internada, mas em pouco tempo, dentro desse tempo, ela já conhecia todo mundo no hospital e todo mundo no hospital conhecia ela. E ela falando de Jesus e falando de Jesus para todo mundo e falando que estava tudo bem, que ela sabia que Jesus estava no controle e ela não tinha medo. Se Jesus estava no controle, ela não tinha medo. E aí foi muito incrível isso, muito chocante, porque
terminando o turno dos enfermeiros, né, do pessoal da enfermagem, ela falou assim: ah, eu queria que chamasse o fulano, 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 porque eu quero me despedir deles. E aí o pessoal se chocou com isso. E aí começou aquela coisa: não, mas amanhã você vai vê-los novamente. Não, eu não vou, eu preciso me despedir deles. E aí foi muito difícil e muito estranho, e todo mundo tentando dizer: não, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E aí ela pegou e falou assim: ah, chamou e falou assim: olha, eu quero agradecer, deu beijo em todo mundo, falou com todo mundo, agradeceu, e as pessoas chorando, e ela falou: mas não precisa chorar, tá tudo bem. Se despediu. Aí quando entrou o turno da noite, a mãe veio passar a noite com ela, acho que era o turno da noite, aí ela pegou e falou assim pra mãe: ah, eu vou me despedir de você, tá bom? A mãe: não, não, não. Ela falou assim: não fica, mãe, óbvio, imagina como que a mãe ficou. Ela falou assim: não fica assim, você não tá vendo que Jesus está aqui do meu lado? E ele está sendo muito bom, ele está me dando tempo de me despedir de todo mundo. Eu vou com ele, mas está tudo bem, depois a gente se encontra. E naquela noite ela morreu. Então esse assim é a primeira situação como cristã que eu vivi muito próxima e foi muito chocante, extremamente chocante. E ao mesmo tempo um desafio de fé muito grande, porque eu não sei se vocês conseguem dimensionar, é difícil a gente explicar, né? Porque é muito sobrenatural isso. A paz, a tranquilidade e a convicção dela é inexplicável. É uma coisa inexplicável, entendeu? Então parece, quando a gente conta, que, poxa, que coisa horrível. A gente gosta do outro testemunho, do testemunho que, poxa, foi curado, e isso é incrível, e isso acontece muito. Mas numa situação de um diagnóstico, ou de uma notícia, ou de uma situação muito difícil, de que isto tudo não é o final da história, que nós estamos vivendo aqui a semente da nossa eternidade, entendeu? Então a questão é, talvez a grande questão seja não o diagnóstico, não a notícia que nós recebemos, mas a maneira como nós vamos processar essa dificuldade, ou esse desafio, ou essa notícia, se nós nos descrevemos como pessoas de fé, entendeu? Então acho que dentro desse território da oncologia, e assim, você perguntou se eu tive pessoas muito próximas, amigos, membros, ovelhas do meu rebanho, membros da minha igreja, quando eu fazia parte dessa comunidade missionária, quando eu me tornei pastora, pessoas que foram curadas, pessoas que não foram curadas. Quando nós estávamos em Analândia, aconteceu uma situação muito chocante também, porque na cidade existia uma pessoa que não era da nossa igreja e que fazia questão de contar para a cidade inteira que nós éramos desonestos, que nós não... Aquela conversa, pastor rouba dinheiro das pessoas, e essa pessoa, ela era um menino, não me lembro agora, uma criança, filho, veio com um diagnóstico de leucemia. E aí foi muito desesperador, e foi uma coisa que nós ficamos sabendo, e independente de qualquer coisa, a igreja começou a orar, né, por essa criança. E eu lembro que em um determinado momento os pais vieram pedir pra gente. Pediram desculpa, pediram perdão e pediram ajuda, pediram que nós os ajudássemos na fé. E Deus foi incrivelmente misericordioso, porque essa criança foi curada e hoje é uma pessoa adulta, hoje deve estar com uns mais de 30 anos, curado, entendeu? Então existem situações e situações, né? Mas o câncer, ele é um grande gigante.
E como todo grande gigante, ele tem gritos muito fortes, ele é ameaçador, ele é assustador. Ele deixa todas as nossas fragilidades salientes, todas as nossas faltas ficam evidentes. Acho que a Lúcia, que é uma pessoa que carrega, né, na sua história a vivência com o câncer, com certeza falou e vai falar ainda muito sobre isso, né, porque Deus tem usado a Lúcia nesse sentido. Mas o câncer é um grande gigante e como todo grande gigante, ele grita muito alto e ele ameaça, né, com armas muito potentes. E cabe a nós, diante do câncer, ou como portador do câncer, ou como rede de apoio de uma pessoa portadora do câncer, cabe a nós tentar filtrar esses gritos. Porque se você não souber filtrar esses gritos, ele te consome muito antes da doença. A Bíblia descreve a fé, a Bíblia é um livro de fé, né? Então, a Bíblia fala de fé o tempo todo e existem histórias, personagens, textos, situações que falam sobre fé. Mas eu vou usar esse de Hebreus porque ele é clássico, né? E se ele é clássico é porque muitas pessoas já ouviram e ele fez muito sentido, se tornou clássico por isso, né? Lá diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das que estão por vir. O câncer, a perda, a doença, a falência, a ausência, o abandono, todas essas coisas que eu citei, algumas que a gente não citou, né? Mas são coisas muito doloridas e muito ameaçadoras. E quando nós temos alguma coisa muito doída e muito ameaçadora, a primeira coisa que fica evidente é a nossa insuficiência. Acho que o maior problema do câncer é o quanto nós ficamos insuficientes diante dele, não é? Por mais que você queira, por mais que você saiba, por mais Lúcia é uma pessoa ligada à ciência, uma pessoa que estudou, cheia de recursos, mas diante do câncer tudo ficava insuficiente. Tudo é muito inseguro, porque ele é muito grande e ele se torna muito forte. É alguma coisa que nos destrói, mas que se alimenta da nossa vida. Olha que circuito trágico, né? A fé, justamente por ser a certeza das coisas que não se veem, quando ela é viva e ela é presente, fé não é místico. Fé não é um argumento, Fé não é uma vertente, não é um argumento místico. Fé é uma convicção, é a certeza, né? Mas é uma certeza que é construída com bases que são maiores do que os valores e do que as verdades humanas. É a certeza de que existem valores maiores do que aqueles que você tem. É a certeza de que existem verdades maiores e mais plenas do que as que você consegue construir. É a certeza de que existe um governo maior do que o teu poder de governo. É a certeza de que existe uma justiça maior do que a sua justiça. É a certeza de que existe uma vida maior do que a sua capacidade de viver. Isso é fé. E quando você tem fé construída em cima desses entendimentos que eu descrevi aqui, a doença ou a ameaça ou aquilo que está tentando te destruir, se alimentando da sua própria vida, se torna menor. Porque a fé faz você olhar para alguma coisa que é maior, inclusive, do que isso. E quando você começa a olhar para alguma coisa e começa a perceber que ela não é gigante do jeito que ela aparentou ser,
você começa a encontrar esperança, e você começa a encontrar possibilidades, e você começa a encontrar movimentos de sair do lugar de refém e se tornar de novo autor da sua história dentro daquela situação. O sofrimento, ele só se faz sofrimento porque ele nos contraria. Tudo aquilo que nos contraria é sofrível, não é? E uma das coisas que fez com que o homem se tornasse portador de toda a deformação que ele tem hoje como ser humano foi não saber se colocar dentro do lugar que foi concedido a ele por Deus. Entendeu? Então, quando você se vê numa situação em que você está sendo contrariado e dispara dentro de você o sofrimento, a dor, com certeza vai também aparecer ali um lugar que pode ser muito bem restaurado, regenerado, de confiança, de obediência, de submissão, de santificação, de confissão, de arrependimento genuíno. A Bíblia, ela usa uma figura muito interessante. A Bíblia diz que mesmo o ouro que vai ser usado pelo Ofir, para que ele se torne qualificado, e ele é ouro, para que ele se torne qualificado para ser usado pelo Ofir, ele precisa ser purificado pelo fogo. E uma outra figura que eu gosto muito é que é do oleiro, né? Que nós somos barro na mão do oleiro. Ele faz a massa e ele começa a modelar essa massa. E enquanto a massa está sendo modelada, ela tem sensações, ela tem, né, percepções, e ela vai tendo descobertas, e ela vai se vendo formada, ela vai conhecendo os seus contornos, o vaso vai vivendo tudo isso na mão do oleiro. A pressão do oleiro às vezes é maior, às vezes é maior, às vezes é menor, mas a massa que está sendo modelada, ela sabe que a pressão do oleiro é suficiente para dar forma para ela. E isso é interessante, isso é curioso, isso instiga, isso motiva. Mas depois que ela está modelada, ela precisa ir para o forno. No forno, ela vai ficar sozinha, ela vai ser queimada. Porque se ela não ficar sozinha e não for queimada no forno, ela não vai ter a resistência que ela precisa para cumprir o propósito dela. Então, o forno é o lugar do sofrimento para esse vaso. E ele só vai conseguir não surtar dentro do forno se ele continuar olhando pela janelinha que põe os olhos dele do lado de fora e vê que do lado de fora quem está cuidando do tempo e da temperatura e, né, da quantidade de calor necessário é o oleiro, porque o oleiro não coloca o vaso dentro do forno e vai embora. Ele fica monitorando. Então, o sofrimento é um ótimo caminho para você conhecer quem de fato você é, para você ver no que realmente você acredita e para você tomar uma decisão verdadeira, honesta e coerente sobre quem você quer ser. Você me deu a deixa, né? Você falou assim, né? Como é que o paciente pode viver nessa sombra da morte? E a gente tem o Salmo 23 que nos ensina isso. Lá está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como pessoas de fé, nós precisamos ver essa ação de Deus e buscar essa ação de Deus. No vale da sombra e da morte, a manifestação de Deus vem através da vara e do cajado. A vara é o instrumento que o pastor tem para contar, para medir, para mensurar.
E o cajado é o instrumento que o pastor tem para dar direção, para trazer de volta, para puxar, para não deixar dispersar. Então, nesse lugar, né, dessa sombra da morte, a gente precisa lutar para não perder de vista as medidas e os valores de Deus, a vara, e para não ficar incomodado com o cajado, porque o Senhor vai nos trazer para lugares, o Senhor vai nos trazer para pensamentos, o Senhor vai nos trazer para novos entendimentos. Existe um livro que eu gostaria de deixar aqui como sugestão, que é de uma sugestão para todos, que é um livro de um cientista muito, muito, muito renomado. Ele era um dos chefes do projeto Genoma, lá atrás, na década de 90, quando isso tudo começou a explodir, e ele era absolutamente ateu. E vocês vão ler o livro, não vou ficar contando sobre o livro, mas ele conta que quanto mais ele estudava sobre o genoma, mais ele se convencia de que tudo tinha que ter um início em alguma coisa muito soberana. E foi dessa maneira, dentro desse confronto entre aquilo que ele estava estudando, e eu estou citando esse livro porque realmente ele é um cientista de verdade, ele é um cientista de verdade, raiz, o cara é fera, e ele então escreve esse livro, que é um livro muito lindo. A base dele é o estudo do genoma, DNA, código cromossomos, essas coisas todas, né? Chama Linguagem de Deus. Vale a pena. Se alguém quer de fato uma resposta sobre o que você acabou de me perguntar, vale a pena. Essa resposta tem que ser procurada, Laís. Entendeu? A ciência jamais vai contestar a Bíblia. A ciência, ela não, até hoje, olha quanto tempo, né, tentando dizer que a Bíblia não é verdadeira, mística. E quanto mais a ciência, a diferença é que a ciência escreve com fórmulas e lógicas. E a Bíblia tem uma linguagem muito figurativa e poética. Mas quando você estuda a ciência e você vai buscar na Bíblia referências daquilo que a ciência está falando, você percebe que existe ali na Bíblia referências dentro da linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia não é uma linguagem científica acadêmica, mas ela tem contextos e histórias que, se você quiser realmente entender ciência e Bíblia, ciência e fé, elas não se contradizem, elas se reforçam. Doutora Lúcia, que agora é minha amiga Lu. Eu tenho muito orgulho disso, sou muito grata a Deus, muito grata a Deus por isso. Eu tenho uma célula é um grupo de oração e de estudo bíblico. Eu tenho uma célula que eu descobri que já está com 8 anos ou mais, que eu vou 10 anos que eu vou, porque eu cuido dessa célula. E nessa célula, a filha da Lúcia, a Valesca, frequenta. Eu conheci a Valesca. E a Valesca, quando a Lúcia estava passando, né, pela batalha dela, pela luta dela, né, de recuperação do câncer, sempre na nossa célula a gente fala assim, olha, alguém tem um motivo, uma causa, um pedido de oração, e as pessoas colocam, quando elas têm, elas colocam. E nós oramos em concordância, porque esse é um princípio bíblico, né? Nós oramos em concordância. E durante muito tempo, sempre a Valesca dizia, olha, eu gostaria que vocês continuassem orando pela mamãe. Eu gostaria que vocês continuassem orando pela mamãe. E a mamãe, eu não fazia ideia de quem era, eu só sabia que era a mamãe da Valesca, mas eu não sabia que era Lúcia, não sabia quem era Lúcia, mas nós oramos muito pela Lúcia. E todas as vezes que nós orávamos pela Lúcia na célula, ou que eu me lembrava da Lúcia e colocava a Lúcia diante de Deus em outros momentos, né?
dentro do meu coração é como se a Lúcia fosse conhecida minha. Eu não sabia, eu nunca tinha visto nem foto da Lúcia, porque eu acho que eu tenho muito cuidado para não ser invasiva, sabe? Eu acho que se a Valesca quisesse que eu visse a Lúcia, ela me mostraria uma foto, eu não preciso ir lá e pedir, entendeu? Então, eu não sabia nem quem era a Lúcia fisicamente, não sabia, mas eu sabia quem era a Lúcia dentro do meu coração. Na medida que eu fui orando, a Lúcia foi existindo de uma maneira muito pessoal dentro do meu coração. E nós oramos muito tempo, até que um dia a Valesca disse que a Lúcia estava bem e que não existia mais câncer na Lúcia. E foi um dia muito, muito, muito bom. Um dia realmente de muita gratidão a Deus, né? E aí a Valesca disse: a mamãe quer vir à célula para agradecer a todas as amigas de oração. E você foi numa célula de começo de ano ou de encerramento de ano? De começo de ano, não foi? Março, não foi? Fevereiro, março? Acho que foi em março, Lu. Nós fizemos uma célula na casa de uma irmã de oração, que é a Soraya. E a sala da Soraya é muito grande, bem grandona mesmo. Então, nós estávamos em mais ou menos 30 mulheres aquele dia, né? Lotada a célula. E eu fiquei numa ponta da célula e a Lúcia ficou na outra ponta, bem à minha frente, mas eu não sabia que era a Lúcia. Tinha algumas outras mulheres visitando e foi um dia muito gostoso, retomando a célula, todo mundo muito feliz. E aí no final da célula, a Valesca pegou e falou assim: olha, a mamãe está aqui e ela veio para agradecer. E aí eu vi a Lúcia pela primeira vez, fisicamente. E o meu coração foi tomado de uma alegria muito grande, porque é como se fosse uma pessoa que estava longe há muito tempo e que eu vi. Eu tinha saudade da Lúcia, sem saber quem era a Lúcia. E essas coisas são muito lindas, porque essas coisas não são naturais. Essas coisas, elas são espirituais. Pega um lencinho para mim. Nesse momento que a Valesca falou, a mamãe quer agradecer, eu olhei a Lúcia e vi a Lúcia pela primeira vez fisicamente. Mas dentro do meu coração, a Lúcia já existia, a partir do momento que nós começamos a orar. E foi um dia muito especial. E aí, no final da célula, ela agradeceu. A Lúcia é muito delicada, uma pessoa extremamente elegante, né? E uma pessoa que, quando você ouve, dificilmente alguém ouve você, Lúcia, e pode pensar que você está mentindo ou enganando. Você tem uma franqueza muito grande, você transmite uma credibilidade muito grande. Então, quando você foi agradecendo, era muito nítido que Deus tinha te visitado enquanto você estava dentro do forno, num calor muito grande, e achando que você ia queimar em vez de criar estrutura e resistência. E aí, conforme eu fui ouvindo a Lúcia, eu fui, no meu coração, né, eu fui agradecendo muito a Deus e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Porque nós oramos aqui e o Senhor alcançou ela onde ela estava. E eu agradecia muito a Deus, falei: que bom que agora eu sei quem é a Lúcia. A Lúcia para mim tem rosto. Que bom, né? Terminou a célula sempre é uma festa, sempre tem lanchinho. E aí nós fomos para o lanchinho, eu me aproximei dela, né? Fui conversar um pouquinho. E assim começou há 7 anos, Lu? Há 7 anos atrás. E nós nunca mais nos afastamos. E eu ficava com muito cuidado, porque a Lúcia começou a ir para as outras células. E eu sabia que a Lúcia tinha uma construção, né, de fé. E que existiam algumas coisas na construção de fé da Lúcia que meio que diferente das nossas construções de fé.
Mas, de novo, como Deus encontra corações que são sinceros, né? Poderia ter criado um desconforto, poderia ter criado sei lá, como que você falou, uma polêmica, né? Mas não criou nem desconforto, nem polêmica. Deus foi nos conduzindo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. E o Espírito Santo entrou dentro do coração da Lúcia e foi redefinindo muitas coisas. E a Lúcia ficou sabendo do Revisão de Vidas e a Lúcia falou, quero ir para o Revisão de Vidas. Eu quase entrei em pânico. Eu só não entrei em pânico. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Porque eu falei, meu Deus, como que eu vou levar a Lúcia, uma mulher tão elegante, que fica em hotéis de várias estrelas. E, meu Deus do céu, como que eu vou levar a Lúcia para Revisão de Vidas? Dormir em beliche, meu Deus, o que eu faço? E eu falo, mas eu não posso impedir, porque esse é o lugar que Deus nos dá, e é ali que acontece o encontro com Deus. Aí eu falei, eu vou conversar com a Lúcia. Lúcia, na época eu chamava ela de doutora Lúcia, né? Doutora Lúcia, olha, eu levo a senhora para Revisão de Vidas, vai ser uma bênção, mas eu preciso te conscientizar de algumas coisas. E eu fui contando para banheiro comunitário, o chuveiro é um pouco simples, de repente ele solta água para um lado, não solta para o outro. Dividimos o banheiro e tem tempo no banheiro, beliche. Às vezes a gente pega umas irmãs que não são tão silenciosas. Tem muitos cheiros e muitas sacolinhas dentro dos quartos. Eu fui contando para ela. E refeição assim, a gente pega a fila para pegar o nosso prato de comida. Gente, vocês não imaginam o nível da minha atenção. A Lúcia vira para mim e falou assim, sim, Bispa Paula, eu irei. Glória a Deus. Vamos levar a Lúcia. Aí a Lúcia foi à Revisão de Vidas, com toda essa determinação, sinceridade, busca, fé, honestidade. E quando eu coloquei a Lúcia dentro da Revisão de Vidas, de verdade, eu falei, Senhor, a obra é tua. Preguemos no Revisão de Vidas. E a Lúcia foi visitada por Deus e a Lúcia se submeteu àquilo que precisava, forno. Entendeu? Se submeteu àquilo que eu precisava, começou a ter novos insights a respeito de Deus, a respeito da fé. E aí ela chega para mim e fala assim, quero ser batizada. E eu só pensava que as filhas concordem. Porque eu falei, como que eu vou batizar a Lúcia? E ela não comunicou com as filhas. E meu Deus do céu! E ela falou, eu falei, conversei, falei assim, é uma convicção, é uma convicção. Você entendeu o batismo? Entendi o batismo. Eu quero ser batizada. Você me batiza? Eu falei, batizo. No domingo, nós descemos, né, na piscina, batizamos muitas pessoas, todas elas extremamente especiais, e eu pude batizar a Lúcia, e aí começou um novo caminho. E aí, a partir do batismo, a Lúcia começou a dizer, eu sou sua discípula, eu sou sua discípula, eu quero que você me ensine, me dá material para estudar, uma curiosidade, uma vontade, uma busca, uma dedicação, né? E hoje a Lúcia é minha companheira de jugo, minha companheira de caminhada, e isso é muito lindo, porque nós temos feito um trabalho com mulheres, nós fizemos e temos feito um trabalho com jovens, nós temos evangelizado juntas. A Lúcia tem sido uma conselheira, porque eu falei, Lúcia, dentro da igreja, você não pode ser psicóloga, porque você não vai dar conta. Mas você pode aprender a ser uma conselheira cristã. E aí, de novo, ela falou, mas você me ensina? E aí eu comecei a treinar a Lúcia para que ela fosse uma conselheira cristã. E hoje vocês sabem,
Vocês são abençoados por ela. Hoje ela é uma ótima conselheira cristã, né? Então, assim, é desse jeito, Laís, que a Lúcia se faz parte da minha história e que eu passei a fazer parte da história da Lúcia, da Valesca, da Natasha, da Tati, né? Uma coisa que foi muito divina, muita provisão de Deus, né? E quando eu falo que hoje eu consigo, é a Lu, né? É porque nós temos encontrado um lugar, né, de... Claro, eu sou cobertura espiritual, eu sou responsável, eu tenho responsabilidade espiritual com a Lúcia. Mas hoje a Lúcia também para mim é uma grande amiga, né? E pedindo realmente uma licença poética. Jesus tinha dentre os 12 aqueles que ele dizia são mais amigos, né? Eu entendo que a Lúcia, ela, como outras pessoas que fazem parte da minha caminhada, ela chegou nesse lugar, né, de uma amizade, de uma fé, de uma aliança de fé, uma aliança espiritual e de um carinho muito grande, quase uma cumplicidade, uma parceria muito grande, né? Foi dessa forma, divinamente linda. Aliás, eu só queria fazer um merchan sobre esse encontro de mulheres que a Laís falou. Esse é um projeto que se chama Altos Papos, aonde nós nos encontramos uma vez por mês com mulheres no sábado pela manhã, das 9 até meio-dia e meio, meio-dia e meio, e nós trazemos temas na área de crescimento emocional, de fortalecimento emocional, mas numa conversa com mulheres. Então, fica um convite para todo mundo que quiser participar. Depois vocês que se resolvam para contar como que pode participar, mas minha parte é fazer o convite, está feito o convite. A gente faz uma vez por mês e esse ano nós vamos falar sobre psicossomatização, que a doença não precisa ser um caminho. O acompanhamento como uma líder espiritual, como uma pastora, o acompanhamento ele tem que ser um acompanhamento com um olhar individual. Cada pessoa tem uma vivência única e individual com sua dor. E eu tenho princípios bíblicos que me guiam no meu caminho de fortalecimento e orientação. Mas colocar esses princípios e essas verdades, trazer isto para esse contexto, né? Tem que ser um olhar muito pessoal, eu tenho que fazer isso falando com a pessoa, pensando na pessoa, orando pela pessoa e permitindo que Deus tenha espaço para ministrar a vida daquela pessoa. Após a doença, a pessoa precisa de renovo, ela precisa de fortalecimento e ela precisa redefinir coisas, porque aquilo que ela acreditava antes de passar pela doença muda durante a doença e precisa ser reorganizado após a doença, para que ela não fique flutuando sem saber muito bem no que ela acredita. Ela precisa de novo ancorar em convicções, ancorar em fé, e cabe a nós ajudar a pessoa a encontrar essa mudança, essa redefinição de verdades, de valores e de fé. Para a pessoa que está em contato com a notícia, recebeu a notícia de que é portadora de uma doença, um câncer ou uma outra doença, não tenta resolver tudo de uma hora para outra, entender tudo de uma hora para outra. Você precisa entender que você entrou num novo processo e que você precisa buscar entendimentos verdadeiros, pertinentes e reais que dizem respeito a esse processo que você começou. Precisa saber da doença, precisa saber sobre você nessa doença, precisa buscar recursos físicos, emocionais e espirituais, porque é um processo desgastante e exigente.
precisa fugir, evitar, fugir do laço da revolta. Isso não é porque você é menos, isso é porque todos nós estamos vulneráveis a coisas destrutivas. A Bíblia diz que nós vivemos um contexto de muita dor e a morte está o tempo todo tentando nos roubar a convicção da vida e da eternidade. Então é um campo de batalha, a doença vem como um ferimento, você foi seriamente ferido, mas a doença não manda em você. Você tem total condição de se reorganizar e de se redefinir dentro desse processo no qual a doença passou a fazer parte. A rede de apoio. Não entre em pânico. Não se projete na doença da pessoa que você está acompanhando. Não tente resolver as suas inseguranças na doença da pessoa que você está acompanhando. Você é a rede de apoio. Então esteja junto. Coisas do tipo, não chora, não fica assim, não ajuda muito. Mas você fala assim, eu vou ficar aqui do teu lado e você não vai chorar sozinho. Faz muita diferença. Você ouvir a pessoa com toda a honestidade do seu coração e ser sincero a ela diante de tudo aquilo que ela te falar, ajuda muito. E você entender que para você ajudar o outro, você precisa ter dentro de você força e coerência, também ajuda muito. Ele não tem evidente. Talvez ele não tenha uma família, ou talvez ele tenha uma família e não é uma família tão unida. Mas sempre vai existir alguém pronto para ficar perto dessa pessoa. Então, se a sua rede de apoio, como é uma pessoa que está passando por esse processo e por esse desafio da doença, se a sua rede de apoio não é uma rede de apoio tão evidente, bem estruturada, busque uma rede de apoio. Vá na direção de pessoas que podem te fortalecer, que podem te ensinar, que podem te estender a mão. Existem pessoas, existe igreja, existe terapia, existe psicólogo, existe documentários, existem podcasts, existem livros, existem enfermeiros, existem médicos. Abre espaço, traz pessoas para perto, pessoas que possam falar para você sobre esperança, saúde e fé. Você pode buscar essa rede de apoio. Nesse espaço livre que vocês estão me concedendo, a minha mãe, ela falava uma coisa que ela doutrinou a gente nisso. Desde muito pequenininho, minha mãe falava isso pra gente. A minha mãe não gostava muito de resmungo, igual diziam na minha família, lamúria. Minha mãe não gostava muito de lamúria. Minha mãe sempre foi muito acolhedora, muito carinhosa, muito próxima, muito cuidadora, mas ela não gostava de lamúria, sabe? De ficar se sentindo, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, quando a gente tinha algum problema ou acontecia alguma coisa, ou a gente estava meio se sentindo derrotado, ela falava assim, levanta sua bandeira, hei de vencer e continua andando. Então é isso. Levanta a sua bandeira aí de vencer e continua andando.